Gravar. Professora, Oi, amor. a senhora, quando acabar essa aula, a senhora vai passar alguma atividade essa semana ou só semana que vem? Hoje não, tá? Mas a partir da semana que vem, sim. Tá bom, obrigada. Hoje a gente está entrando no ritmo, tá bom? Tá bom. Então tá. Então vamos lá. Então vou devolver a palavra para o Eliel e o Eliel vai fazer o favor para a tia de dizer qual a função do levantador. Levantar a bola pro outro jogar pro outro lado do campo. Pronto. Do outro lado da rede, no caso, né? Olha só, não é ele que vai jogar pro outro lado da rede, concorda? Ele vai levantar. Tá certo. Tá Concordo. certo isso? Tá. Professora, Ele só levanta. Oi? o levantador ele tem uma função muito importante, porque quando a bola passa da quadra adversária, tem a pessoa que recepciona a bola. E sempre quem arma as jogadas é o levantador. Ou ele manda a bola para a entrada da rede e para a saída de rede para a equipe fazer o ataque. Então, É o levantador quem determina a jogada. Perfeito! Então vocês vão entender direitinho agora por que que eu disse que o professor é o levantador do jogo lá de vôlei. Ele não vai dar o diagnóstico, mas é só através da jogada do professor, de reconhecer que tem algo ali naquela criança que não está funcionando do jeito esperado para aquela faixa etária, é que a gente vai poder dar um diagnóstico correto, fazer uma intervenção correta. Não é a família que vai fazer essa observação, que vai levantar essa bola. 95% das vezes é a escola, é o professor. Fez sentido para vocês? Sim. E agora eu preciso que vocês, então, aprendam o que é aprendizagem, como acontece o processo de aprendizagem, quais são as funções psicológicas envolvidas no processo de aprendizagem, quais são os aspectos biológicos, psíquicos e sociais envolvidos no processo de aprendizagem, quais são as teorias de aprendizagem e depois, no final, reconhecer o que é uma dificuldade, o que é um transtorno de aprendizagem. Esses são os meus objetivos com a disciplina Psicologia da Educação 2, ou Psicologia da Educação Aprendizagem. Todo mundo está conseguindo me acompanhar? Sim ou não? Sim. Sim, professor. Tá fazendo sentido para vocês isso? Tá. Beleza, então vamos continuar. E aí a gente vai dividir o nosso conhecimento em unidades, tá? Nós vamos estudar sobre afeto, sobre cognição, sobre motivação e volição. Você sabe o que é volição? Não sei não, professora. Pois é, vão aprender. Vocês vão aprender a relacionar o desenvolvimento humano com a aprendizagem. Vocês viram que em cada fase do desenvolvimento a criança tem novas aquisições, né? Aquisições motoras, aquisições de processamento da informação. Tudo isso estará envolvido na aprendizagem. Linguagem, atenção e memória são as funções, né, psicológicas que vocês vão aprender. As teorias de aprendizagem, behaviorismo, humanismo, cognitivismo, né? Quem são esses teóricos da aprendizagem? Vocês já se familiarizaram um pouco com eles. Quando vocês estudaram sobre os teóricos do desenvolvimento, agora vai mais ou menos repetir para os teóricos da aprendizagem, tá? E por fim, nosso último bloco, as dificuldades e os transtornos de aprendizagem. Rebaixamento cognitivo, que é o que nós chamamos
através do DSM, do CID-10, CID-11, que está saindo aí, de retardamento mental. Vocês não vão me escutar falando retardamento mental, por quê? Núbia, mas está escrito no Manual de Doenças Mentais e Transtornos Mentais. Núbia, mas está escrito no manual médico. Vai vir escrito assim lá no PPT da escola. Eu concordo. Ok. Mas o meu trabalho não é só ensinar sobre, é também mostrar para vocês as variáveis que estão envolvidas nesse problema, nessa dificuldade, né? E quando a gente fala retardo mental, tem uma carga muito pesada de preconceito em cima dessa palavra, desse termo. Então, eu gosto de utilizar rebaixamento cognitivo, porque quando eu falo rebaixamento, ninguém sabe o quanto que está rebaixado. E é esse o objetivo. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho o QI 60, eu tenho um rebaixamento cognitivo. Se eu tenho 70, eu tenho um rebaixamento cognitivo. Se eu tenho 50, eu tenho um rebaixamento cognitivo. Que vai, lá no manual, estar escrito retardamento mental. Leve, moderado, grave. Mas quando eu estiver falando com os pais, quando eu estiver falando com os professores, eu não uso retardo mental, porque o retardo mental ele é um rótulo que engessa. Tem retardo mental, acabou. Então o que eu vou ensinar para ele? Ele é retardado. Então, o peso dessa palavra, né, eu prefiro retirar do diagnóstico. TDAH, que é, assim, vocês não terão a oportunidade de fazer essa pesquisa, mas era comum eu pedir para os alunos pesquisarem nas escolas da rede municipal as principais demandas de inclusão. E eu pedia só para eles enxergarem o gráfico, que a gente já sabe. O maior número de demandas que chegam nas escolas é de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tá? Parte porque existe sim um número grande de crianças com TDAH, parte porque tem mais crianças com diagnóstico do que realmente com TDAH. Ok, Giane. Pode entrar novamente, eu aceito você aqui. TEA, que esteve na moda aí, né, nos últimos anos, o transtorno do espectro autista. E vou falar um pouquinho também para vocês sobre dislexia, descalculia, disgrafia e desortografia, que são distúrbios do desenvolvimento relacionados com escrita, né, decodificação de símbolos tanto da gramática quanto da matemática. Giane entrou de novo. Até aqui tudo bem? Sim. Sim? Bom, os saberes e os fundamentais ao perfil do licenciado em pedagogia, depois vocês podem ler, né? Quando eu postar lá o plano no AVA, ou no Liceu, não sei. E aí a gente vai entrar para as datas. Então, nós temos várias datas aí, em todas elas eu vou apresentar para vocês uma atividade pré-síncrona, aí vai aparecer aula síncrona, depois vai aparecer o questionário com 4 perguntas e o valor desse questionário. Em todas as aulas, vocês vão encontrar uma referência para leitura, qual a metodologia que a gente vai utilizar, se terá questionário, tá? Até aqui tudo bem? Tudo. Qual a atividade que vocês farão, ó? Estão vendo aqui? A nossa nota de primeira VA, ela será composta por uma prova valendo 50 pontos, que é a prova teórica, que vocês farão online. Os questionários valendo 2, 3 pontos cada, depende do número de aulas que eu tenho.
e no final eles juntos valerão 12 pontos. Então, 50 mais 12, 62. Fica faltando quanto para encerrar a nota, para dar 100? 38. O que eu decidi? Que aí essa parte é livre do professor. Eu decidi colocar uma atividade para a primeira VA valendo 38 pontos. Para a segunda VA, eu coloquei 2 valendo 19 cada. Na terceira VA, eu coloquei 3. 2 de 12 e uma de 14. Tá? Eu entendo que no início do semestre, vocês ainda estão com mais dificuldade de se organizar. Então, eu coloquei um número menor de atividades. Depois, quando vocês entram no ritmo, fica mais fácil para vocês desenrolarem as coisas. E aí, eu coloquei um número maior de atividades, tá? Então, no primeira VA, teremos uma grande atividade. No segundo, 2 atividades. No terceira VA, 3 atividades. O que é importante disso aqui para vocês anotarem? Datas. A data da primeira verificação de aprendizagem. Tá dia 14 aqui, porque na verdade é a semana, né? A semana de 14 a 14, 15, 16, 17, 18. 14 a 18 de setembro, que é online, então vocês têm uma semana, né, para realizar a prova. Então, do dia 14 ao dia 18 de setembro, será a nossa primeira verificação de aprendizagem, valendo 50 pontos. Anotaram? Sim ou não? Sim, 14. Aí a gente começa a etapa da segunda VA. Continua tendo material pré-síncrono, aula síncrona, continua tendo o tipo de metodologia que eu vou utilizar e continua aparecendo o questionário, né? Por quê? Porque eu tenho que ter 12 pontos no final. Também vai aparecer aqui 2 atividades, como eu disse para vocês, para a segunda VA serão 2. 2 atividades valendo 19 pontos cada. Uma no dia 5 de outubro e uma no dia 12 de outubro. Tá? No caso de vocês não é 12 não, desculpa, é 13, tá? Tá errado aqui. E aí, teremos... Peraí, cadê? Pulei já? Segunda VA? Não, né? Pulei. E aí nós teremos a segunda verificação de aprendizagem, valendo 50 pontos, dia 9 a 13 de novembro. Anotem aí. Entre o dia 9 e 13 de novembro, online, a segunda verificação de aprendizagem. Tia, mas e se acabar a pandemia e a gente voltar para a sala de aula? O cronograma será o mesmo. Só que ao invés de vocês terem do dia 9 ao dia 13 de novembro para fazer a prova, vocês farão presencial, será no dia 10 de novembro. Tá bom? E aí a gente continua tendo questionário, continua tendo texto para ler e continua tendo atividades, ó, 19 pontos, tá vendo? Até chegar o dia da nossa terceira VA, do dia 14 ao dia 18 de dezembro. Terceira VA, valendo 50 pontos, do dia 14 a 18 de dezembro. E aí a gente encerra na semana do dia 21, no caso de vocês é 22 de dezembro, com a devolutiva, qualitativa e as avaliações substitutivas. Tá? Eu coloco aqui para vocês quais são os procedimentos didáticos. Nós teremos 2 atividades integrativas. Uma será a articulação com o curso de psicologia e o estágio de psicologia para inclusão, que são os alunos aí da Uni que trabalham diretamente com a avaliação de crianças com dificuldades e transtorno de aprendizagem. Eles vão apresentar casos clínicos para vocês e vocês vão
apresentar propostas pedagógicas de intervenção para cada caso. Tá? E depois nós temos o segundo projeto interdisciplinar, que é com a disciplina da professora Grazi, Fundamentos e Métodos da Educação Infantil. Confere para mim se é ela mesma. Projeto e prática de ação pedagógica. Sim? É a professora Grazi? Sim. E nós teremos uma live, porque a gente vai apresentar para vocês o papel do pedagogo no trabalho de crianças de 0 a 6 anos fora do contexto escolar. A importância do pedagogo em outras áreas que não seja escolar. Tá? Aqui tem a distribuição de pontos do jeito que eu falei para vocês agora, né? As orientações acadêmicas para caso alguém se perder prova, como que tem que proceder. E a bibliografia que a gente vai utilizar. Como a gente está remoto e não tem como ir na biblioteca, né? A gente vai utilizar muito esses 2 livros que são do acervo virtual, tá? E eu vou utilizar muitos artigos, como foi o que eu utilizei hoje com vocês. Alguma dúvida até aqui? Não. Ficou claro o que nós estudaremos e por que estudaremos esse conteúdo nesse semestre? Mexe a cabeça. Fala, sim, professora. Não? Sim, professora, ficou claro. Deixa eu ver aqui. A senhora está conseguindo me ouvir? Muito bem, amor. Ah, tá bom. Obrigada. Todo mundo entendeu? Débora, Poliene, Ana Júlia, Entendi. Kelly, Bárbara, Leidiane. Entendi, sim. Rita, muito bem. Ótimo. Então, o que eu queria hoje? Eu queria me apresentar para vocês, eu queria apresentar a disciplina para vocês, queria apresentar um pouco do plano de ensino, né? E eu queria plantar a sementinha dessa questão. O que é aprendizagem? O que está envolvido no processo de aprendizagem? Então, a aprendizagem é um comportamento. E ele não é só uma aprendizagem formal. Isso é uma das faces da aprendizagem, né? Eu também queria muito falar para vocês sobre a importância do pedagogo quebrar esse paradigma de aprendizagem como só aprendizagem formal, né, curricular. Queria que vocês percebessem a importância do ambiente no processo de aprendizagem, das relações no processo de aprendizagem, do biológico no processo de aprendizagem. Essa interface, né, entre biopsicossocial que vocês escutaram tanto de mim no primeiro semestre, vocês vão continuar escutando ao longo do segundo. Será que eu consegui atingir meus objetivos? Queria que vocês me dessem um feedback. Foi bom, professora. Muito boa aula. Funcionou? Funcionou, ficou bem claro mesmo. A matéria é difícil? Não, não é uma matéria difícil. É uma matéria, inclusive, bem prazerosa. Mas eu entendo que é uma disciplina que vai exigir de vocês um movimento, sabe? Um movimento mais acadêmico, agora no segundo período. Se no primeiro período vocês entraram como filhotes e ficaram muito perdidos, assim como nós, nesse aprendizado remoto, agora vocês vão precisar laçar esse touro, literalmente.
Vocês vão precisar fazer leituras, participar aqui das aulas, discutir. Professora, meu vídeo não está funcionando bem, meu som não está funcionando bem. Digita a pergunta, tá? Sabe o que a gente falou sobre autoconfiança, autoestima, autoconceito? Isso faz parte da aprendizagem da criança, assim como faz parte da aprendizagem de vocês. Então, eu gostaria muito de contar com a participação de vocês na terça-feira, 8 horas da noite. Com a participação de vocês nas leituras ou nos vídeos que eu vou passar para vocês na terça-feira, 7 horas da noite. Ninguém me perguntou, mas eu vou responder, mesmo assim. Por que que eu coloquei tudo? Atividade, aula pré-síncrona, aula síncrona, aula pós-síncrona, tudo na terça-feira à noite. Porque eu poderia facilitar a minha vida e colocar minha aula síncrona às 7 da noite. Mas eu entendo que a vida continua mesmo na pandemia. Então, qual é o dia e horário destinado à Psicologia da Educação 2? Aprendizagem. Terça, de 7 às 10h40 da noite. Então, esse será o nosso dia, esse será o momento de leitura, o momento de fazer atividade, o momento de fazer prova, o momento de tirar dúvida, o momento de discutir aqui com a professora. Se vocês reservarem terça-feira, de 7 às 10h40 para mim, vai dar tudo certo. Ok? Ok. Alguém tem alguma pergunta? Ok. Ok, professor. No perguntas? Núbia, só antes de você encerrar, eu queria tirar uma dúvida. No texto que você passou para a gente ler, eu fiquei um pouco... Eu não compreendi direito a concepção que ele fala do processo de aprendizagem alemão e do processo de aprendizagem da França. Porque, assim, esse conceito de aprendizagem, ele já é bem concreto, não é isso? Já é uma coisa, algo bem concreto. E por que na França, uma sociedade de primeiro mundo, uma sociedade referência, por que eles ainda têm essa concepção um pouco antiga? Você vai lembrar de uma frase que eu falei no meio da aula. Eu falei assim: olha, a aprendizagem, ela é biológica, ela é psíquica e ela é social. A aprendizagem, ela vai ter essa variação de acordo com as regras sociais. Se ele falou aí da Alemanha e da França, se eu falar um outro país agora para você, você vai pescar o que eu estou querendo dizer. Japão. País também de primeiro mundo. Mas será que as regras de aprendizagem são diferentes? Será que a forma de ensinar, as regras que estão envolvidas no processo de aprender, vão influenciar a aprendizagem? Tem um livro muito famoso, que o povo comenta muito. Quem perguntou foi a Bárbara, né? Isso. Bárbara, tem um livro muito famoso que é assim: Por que as crianças francesas não fazem birra? Vocês já ouviram falar sobre esse livro? Não. Não? Não. É um livro bem famoso e fala sobre as regras da sociedade francesa, o quanto influencia o desenvolvimento da criança. E aí fala da alimentação. A França é um país que não tem problema com obesidade. Vocês sabiam disso? Quase acabando. Não? Não. A França não tem problema com obesidade. A França não tem problema com crianças fazendo birra. Oh, mas então não achamos a solução do problema? Não, porque a França, por exemplo, tem um alto índice de crianças que roem unha. Isso é sintoma de quê? Ansiedade. Então, as regras sociais vão desenhar o modelo de compreensão da aprendizagem. A aprendizagem não é só biológica. Porque se fosse só biológica,
hoje, com os equipamentos que nós temos de neuroimagem, a gente consegue mostrar como é um cérebro na hora que ele está aprendendo. Quais são as áreas que estão ativadas, que estão recebendo maior irrigação sanguínea. Se fosse só uma questão biológica, a gente já tinha encontrado a regra para qualquer país ensinar. Mas não é assim que acontece. Tem uma frase no texto que fala mais ou menos isso, que eu anotei aqui, que o aprendizado depende daquilo que é ofertado, então não depende só do social, depende da família, do biológico que você citou. Isso mesmo, desse jeitinho. É esse aprendizado que vocês vão trabalhar com as crianças de vocês, ou com os adultos que vocês forem trabalhar. O pedagogo, ele chega no contexto, na instituição de ensino, seja ela de qual faixa etária for, de qual condição social, econômica, política que estiver ali, e ele tem que olhar para aquele sujeito como único. Porque aquele sujeito, ele tem um biológico, um psíquico e um social que junto forma aquela forma de aprender. Uma coisa que eu falo muito em Fundamentos e Métodos do Ensino de Ciências é que, para um professor ensinar, ele tem que conhecer o contexto da escola que a escola está inserida. Se você ignorar o contexto que a escola está inserida, quais são as demandas daquele bairro, quais são as necessidades básicas daquele bairro, quais são os problemas que aquele bairro enfrenta, você não vai atuar de forma efetiva na aprendizagem daquele grupo. Ana Luísa, ficou claro? Eu queria saber o nome do livro, professora. Ah, das crianças francesas? Isso. Por que as crianças francesas não fazem birra? E aí lá, é lógico, é um romance, vamos dizer assim, porque ele vai mostrar só as coisas positivas, das regras sociais, de alimentação, de rotina, tá? Mas eu trouxe uma informação a mais, eu trouxe a informação de que eles têm isso que não vai dar trabalho para o adulto, mas eles têm o adoecimento psíquico da criança. Porque o engessamento social provoca o adoecimento psíquico. Tudo bem? Passou rápido ou demorou? Passou rápido. Passou rápido, né? Eu também acho. Eu não gosto muito desse negócio de ter tempo para ficar falando, não. Mas o nosso momento está encerrando aqui. Se vocês tiverem a curiosidade de ler novamente o texto, né, e trazer a discussão semana que vem, será muito bem-vinda. Eu fico muito feliz com a participação de vocês, agradeço imensamente a disponibilidade interna de cada um, né, de acessar aí e ter esse contato comigo. Espero que na próxima semana outros colegas também possam participar. 7 horas da noite na terça-feira, acessem o ambiente, vão encontrar lá um presente meu para vocês lerem, ouvirem, assistirem. Tá? Um beijo no coração de todo mundo, fiquem com Deus e eu tenho certeza absoluta que Deus vai nos capacitar nesse semestre para a gente vencer mais essa batalha. Tá bom? Amém. Beijo para vocês, fiquem com Deus. Estamos encerrando. Beijo, fica com Deus. Beijo. Tchau, professora. Beijo. Tchau. Professora. Por que uma ideia sua desagrada 70%? Sabe que todo mundo é burro? Professora, a senhora já tentou o Google Maps? Não é melhor para poder... Ele não tem tempo. Sim, mas eu prefiro, por enquanto, Pamela, usar esse daqui mesmo com o tempo, tá? Por causa dos recursos. Mas eu acredito que daqui a uns dias nós teremos uma plataforma paga. Acredito mesmo. Tá? Certo? E a gente não vai precisar preocupar com isso mais, se Deus quiser. Então, beijinho para todo mundo. Fiquem com Deus.
Tchau. Tchau. Mas, na verdade, Tchau. porque o agronegócio está bem abaixo da tecnologia.